Olá, gente, tudo bem? Boa tarde, né? Boa noite. Galera, eu vim trazer a explicação, né, do nossa continuação do assunto sobre conjuntos, né? Certo? A gente parou em conjunto iguais, né? E também conjunto universo, tá certo? Gente, o que seria o tal conjunto universo? Bom, quando vamos desenvolver um certo assunto de matemática, admitimos a existência de um conjunto U ao qual pertencem todos os elementos utilizados no tal assunto. Esse conjunto U recebe o nome de conjunto universo. Assim, se procuramos as soluções reais de uma equação, né? Nosso conjunto universo é R, tá certo? Conjunto dos números reais, tá bom? Se estamos resolvendo um problema cuja solução vai ser um número inteiro, nosso conjunto universo é Z, ou seja, o conjunto dos números inteiros, certo? Aqui faltou, gente, ó, a, soluções reais de uma equação, tá certo? Faltou a equação aqui, tá bom? Deixa eu só corrigir aqui, ó, de uma equação. Equação. Ó, gente, desculpa o barulho de fundo aí, tá certo? Bom, então, beleza, conjunto universo. Vocês perceberam, gente, quando a gente vai... Exemplo, quando eu falo assim, ó, números inteiros, o meu conjunto universo, né? A minha solução, né, dos números, de qualquer número que eu esteja falando, vai estar contido no conjunto dos números inteiros, né? Aqueles números negativos e números positivos. Olha só um exemplo, ó. Eu tenho um conjunto A, né, formado por elementos X pertencentes a U, tá certo? Esse camarada que vai ser alterado, né? Tem um conjunto A formado por elementos X pertencente ao conjunto dos números inteiros, racionais, reais, naturais, entendeu? Então esse conjunto universo, ele determina qual é a classe, né, que meus números vão estar, tá certo? Ó, tal que X tem a propriedade P. Isso aqui é só um exemplo, né? Então esse conjunto universo aqui, ó, pode ser os reais, os naturais, entendeu? É o universo em que o número está contido, né? Certo? Olha só. Portanto, quando vamos descrever um conjunto A, através de uma propriedade P, é o que está acontecendo aqui, né? Aquelas propriedades, certo? É essencial fixarmos o conjunto universo U em que estamos trabalhando, tá certo? Então, gente, esse conjunto universo aqui, ó, é essencial, né? Ele pode ser o conjunto dos números reais, os naturais, os inteiros, né? E aí por diante, os racionais, os irracionais, né? Tá certo? Ó? Note que U é o campo em que nós estamos trabalhando. Pode ser o campo dos números reais, os naturais e aí por diante. Entenderam? Esse conjunto universo é o universo dos números que eles vão estar contidos, né? Exemplo, conjunto dos números naturais. O universo que os números vão estar contidos só são números do zero ao mais infinito, concorda comigo? Porque são números naturais, é o conjunto dos números naturais. Tá bom? Dois conjuntos A e B são iguais quando todo elemento de A pertence a B. E reciprocamente, né? Como assim? Dois conjuntos vão ser iguais quando tiverem os mesmos elementos, né? Quando os elementos de B forem iguais aos elementos de A, tá certo? Esse aqui é só uma forma de escrever, né? Ó. Conjunto A vai ser igual a B se somente se, né? Os elementos de B pertencer também aos elementos de A, tá certo? Tranquilo? Exemplos, ó. Dois conjuntos A e B são iguais quando todo elemento de A pertence a B, né? Tá certo? Faltou escrever ali também. Ó, exemplos, ó. O 1, né? Tem um conjunto qualquer aqui, ó, formado pelos elementos A, B, C e D. Eles são iguais por quê, ó? Porque lá do outro lado tem os mesmos elementos, ó. Tá certo? Ó? Por mais que estejam em ordem diferentes, mas são os mesmos elementos, ó. D, C, B e A. A, B, C, D, é a mesma coisa, só tá invertido, né? Mas não tem problema. Ó, outro conjunto igual aqui, ó. 1, 2, 5, 1, 3, 5, 7, 9 e aí por diante, né? Ó, é igual a isso aqui, ó. Por que é igual a isso aqui? Porque, ó, eu tenho um elemento x, tal que x é inteiro, positivo e ímpar. É o que está dizendo aqui, ó. X é inteiro, ou seja, são números inteiros, positivos, que não pode ser número negativo, e é ímpar. 1, 3, 5, 7, 9, né? 11, 13, certo? São números ímpares e positivos. É o que está dizendo isso aqui, ó. Isso aqui está em propriedade e aqui está escrito em forma de conjunto, né? Beleza? Olha aqui, ó. A mesma coisa aqui, ó. Conjunto o 3, olha o 3. Eu tenho um conjunto, né, formado por elementos x, tal que
2x mais 1 é igual a 5, tá certo? Isso aqui, ó, é uma equação, né? Os elementos que pertencem a esse conjunto obedecem a essa equação, né? Qual que seria esses elementos? 2x mais 1 igual a 5. Resolve isso aqui, ó, né? Tá certo? E isso aqui é igual a 2, né? Porque essa operação aqui, ó, essa equação, ela é igual a 2. Então, o que está dizendo aqui, ó, é a mesma coisa que 2, tá certo? Então, por isso que eles são iguais. Quando todo elemento de um conjunto A for igual a todo elemento de B. Então, conjuntos iguais é isso, tá certo? Ó, observemos que a definição de igualdade entre conjunto não intervém a noção de ordem entre os elementos. Portanto, ABCD é igual a DCBA, né? Que é igual a BACD, tá certo? Então não faz diferença a ordem para o conjunto ser igual, tá certo? Não vai importar muito a ordem. Observemos ainda que a repetição de um elemento em um conjunto não a torna diferente de outro conjunto. Por exemplo, C, conjunto C, ó, é formado pelos elementos 1 e 2. E o conjunto B, formado pelos elementos 1 e 2 também. A diferença é que está repetindo, mas não intervém na igualdade. Significa que esse cara também é igual a esse. Não importa se está repetindo, tá certo? Esse conjunto é igual a esse conjunto aqui, porque tem os mesmos elementos. Não interessa se você repetiu milhões de vezes, tá certo? Ó, os conjuntos C e D ainda são iguais, pois possuem os mesmos elementos. Show de bola? Ó, se A não é igual a B, escrevemos A diferente de B. Dessa forma aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O sinal de igualdade, só que cortado ao meio, né? Um traçozinho ali vertical. Diagonal, desculpa. Ó, A diferente de B, né? É evidente que A é diferente de B se existe um elemento de A não pertencente a B. Ou existe em B um elemento não pertencente a A. O que está dizendo aqui, ó? Um conjunto A vai ser diferente de outro, né? Quando não tiverem os mesmos elementos, né? Ou pelo menos um elemento é diferente do outro. Olha só, conjunto A, formado pelos elementos A, B, C, tá certo? Ele é diferente do B por quê? Ó, tá vendo? Diferente, ó. Não é igual, diferente. Por que é diferente? Porque aqui tem um elemento D e cá não tem. Então isso aqui é um conjunto e cá é outro. Não são iguais. Pelo simples fato daqui ter o elemento D e aqui não. Ó, então a gente escreve assim, ó. A diferente de B. Eles não são iguais. A é diferente de B. Se fossem iguais, aí não teria esse tracinho. Entenderam? Então, gente, conjunto universo é aquele em que o número que eu estou trabalhando pertence a um campo, né? Exemplo, que campo é esse? É o campo dos números naturais, é dos inteiros, é dos reais, né? Tá certo? E vai estar escrito, né? Ó, conjunto A formado por elementos X pertencentes ao conjunto U. Esse conjunto U pode ser o conjunto dos números naturais. Vai vir escrito, né? Tá certo? Aqui é só um exemplo. Esse conjunto U aqui vai ser substituído pelo conjunto que eu estou trabalhando, né? Se for o conjunto dos números naturais, inteiros, reais e aí por diante, tá certo? Racionais, né? Enfim, aqui é só uma forma de escrever, né? Tá certo isso aqui, ó. Beleza? Então, gente, é isso aí, tá? Conjunto universo, essa é a explicação. E conjuntos iguais, tá? Essa é a explicação para esse assunto, beleza? Então, gente, no mais é isso. Qualquer dúvida, estou no WhatsApp, beleza?